Boa noite, queridos e queridas. A graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo de número 2, do versículo de 1 a 10. Diz a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Peça a Deus que fale ao seu coração através da sua palavra. Deus maravilhoso, como a tua palavra é maravilhosa, é bendita, Senhor, que nos traz alegria ao coração diante de verdades tão maravilhosas, tão grandiosas. Que o nosso coração venha se alegrar em Ti. Ó Deus, dai-nos entendimento, abre os nossos olhos do nosso coração e que o Senhor repreenda tudo aquilo que queira roubar a palavra do Senhor de nós. Que nós não venhamos esquecer, mas que possamos guardar no coração a Tua palavra. Abençoa, Deus, a vida de cada pessoa aqui presente, aqueles também que não puderam estar hoje e aqueles, ó Deus, que também ouvirão também através das redes sociais, que o Senhor, com a Tua graça maravilhosa, alcance cada coração com a Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, há 3 verdades cruciais que, se você aprendê-las, isso trará muito entendimento e paz ao seu coração. 3 verdades cruciais, ou seja, importantíssimas, fundamentais para o entendimento da doutrina da palavra de Deus. E as 3 verdades são o seguinte: nós perdemos tudo, Cristo fez tudo e nós recebemos tudo. Guardou as 3 aí? Nós perdemos tudo, Cristo fez tudo, nós recebemos tudo. Vamos observar como que o texto traz para nós. Olhe primeiro aqui sobre quando nós perdemos tudo, já começando lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, né? Capítulo 3 mostra a queda do homem e da mulher no pecado, e com o pecado veio a escravidão, a morte, e olha o que diz o versículo de 1 a 3 desse texto de Efésios, capítulo 2. Que Ele vos deu vida, estando vós mortos. Essa é a nossa situação como pecadores. Mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, sobre o domínio de Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nos tornamos filhos da desobediência com a entrada do pecado no coração de Adão e Eva, entre os quais todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da carne.
Nosso coração se tornou um coração pecaminoso, inclinado ao pecado. Inclinações da carne, que é a nossa natureza pecaminosa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, antes da conversão, essa é a situação do pecador. Filho da ira, filho da desobediência, debaixo de condenação, de morte, de escravidão. Nos tornamos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Você imagina, você tem noção do que significa isso? Ser inimigo de Deus? Essa era a nossa situação como pecadores sem a conversão. Por isso que Paulo vai dizer que aqui, filhos da desobediência, ou seja, propensos à desobediência. Nós não fazíamos o que agradava a Deus, mas fazíamos o que o desagradava. Filhos da desobediência, para obedecer à desobediência. Se Deus está dizendo uma coisa nos 10 mandamentos, nós somos o contrário, fazemos totalmente contrário aos mandamentos do Senhor. Essa era a situação do pecador sem a conversão. E mais, diz o texto que filhos da ira, por causa de tal desobediência, nós estávamos debaixo de condenação. Filhos da ira significa que nós estamos sujeitos, então, agora a sofrer o castigo, a ira de Deus por causa do nosso pecado. Filhos da ira. E essa queda, amados, não foi uma queda parcial. Não, caiu no pecado, mas sobrou ainda alguma coisa boa. Né? Porque, afinal de contas, faço bem aqui e ali, eu sou um bom pai de família, uma boa dona de casa, um bom filho, então sobrou alguma coisa boa em mim ou na vida do pecador. Não sobrou. Mas como assim não sobrou, pastor? O que você tem de bom na sua vida não é você que está produzindo. Vem de Deus. É pela graça de Deus. É Deus derramando a sua graça, mesmo sobre os filhos da desobediência, mesmo sobre os filhos da ira, mesmo naqueles que deram as costas para Deus, Deus está derramando a sua graça universal, chamada de graça universal, sobre todos os seres humanos, para que esse mundo não se transforme em um inferno. Porque se imagine, se não fosse a graça de Deus e nós vivêssemos só na desobediência, fazendo aquilo que os 10 mandamentos nos condenam a não fazer, o que seria esse mundo, irmãos? Muitas vezes as pessoas estão mais propensas a olhar as desgraças do mundo, que é nossa culpa, do que olhar a bondade e a graça de Deus em todo o mundo. E às vezes até nós crentes, mas olhe a graça de Deus sobre a humanidade, dando sol, dando a chuva, dando alimento, dando sustento, dando a saúde, dando tudo que nós necessitamos para viver, para que esse planeta, esse universo permaneça sustentável e não seja destruído, porque os seres humanos, se for deixar, nossa tendência é destruir a nós mesmos e a nossa casa, a nossa própria morada, o planeta Terra. Então, a queda não foi parcial, foi total. Não sobrou nada de bom em o nosso coração, porque todos nós nos tornamos pecadores, e diz lá o texto de Romanos, capítulo 3, verso 10, que não há justo nem um sequer, não há quem faça o bem. Nós nos tornamos depravados, depravação total. E quando se fala de depravação total, que a queda atingiu todas as áreas da nossa vida, mental, físico, espiritual, o nosso raciocínio, o nosso coração. Se tornou, como diz Jeremias capítulo 17, verso 9, né? Fala, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Só Deus conhece de fato a malignidade, como nós pregamos domingo passado. Sabe
lista de pecados, é isso que está no nosso coração. Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, o adultério, a avareza, o amor ao dinheiro, a lascívia, a malícia, a inveja, o dolo, a má-fé, a preguiça, e a lista continua, né? A blasfêmia, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então nós perdemos tudo, absolutamente tudo. Nós nos tornamos pecadores mortos nos nossos delitos e pecados. É isso que diz a palavra de Deus. Nós não ficamos mais ou menos perdidos. Nós nos tornamos totalmente perdidos, mortos. E quando se fala de morte, para que nós possamos entender, quando se fala de morte, quando você olha para uma pessoa que está morto num velório, você não pode dizer que aquela pessoa está meio morto. Não, ele está... Daqui a pouco ele vai despertar, ele está só... assim, não está bem morto, né? Imagine você chegar lá no velório e a pessoa está sendo velada, né? Tem meio morto? Ou está morto ou está vivo, não tem meio morto. Se está respirando ainda, se tem atividade ainda cerebral e do coração, ainda tem vida ali. Mas quando parou a atividade cerebral e do coração, pronto, morreu, acabou. Só se houver ressurreição, para que volte a viver. E assim, espiritualmente também não existe meio morto, está totalmente morto. Espiritualmente, quando se fala de morte também, a nossa situação, quando nós perdemos tudo, por isso que nós somos totalmente incapazes de nos salvar, porque o homem está totalmente morto nos seus delitos, nos seus pecados. Essa é a primeira realidade, que nos livra de muitos enganos, porque muitas vezes as pessoas estão confiando em si mesmas, achando que pelos seus méritos podem alcançar a salvação, que pode fazer alguma coisa para merecer, que eles são bons. Não, a Bíblia vai mostrar que nós somos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós perdemos tudo. Então grave isso aí no seu coração. Essa é a situação da humanidade sem Deus. Nós perdemos tudo, não sobrou nada de bom em nós. O que tem de bom em nós vem de Deus. Mas graças a Deus, o Evangelho mostra essa terrível realidade para nos mostrar uma outra realidade. Graças ao nosso bom Deus. Porque nós só vamos dar de fato valor ao remédio se nós vermos de fato o tamanho da nossa enfermidade. E agora, falando agora do remédio, né? Cristo fez tudo. Cristo fez tudo. Nós perdemos tudo, mas Cristo fez tudo. Grava sempre essa palavrinha aí, tudo. As 3 vezes aparece tudo, né? Nós perdemos tudo, Cristo fez tudo e nós recebemos tudo. Então, olhe comigo os versículos de 4 a 9. Olha a obra maravilhosa de Deus, a obra de Cristo para nos salvar. Verso 4, mas Deus. Esse mais aqui muda tudo. A nossa situação era de horror. Era de filhos da ira, filhos da desobediência, mortos em delitos e pecados, caminhando para o inferno. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pelo favor de Deus que nós não merecemos, somos salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Olha a ressurreição aí, chegando na vida do pecador. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar, mais ainda, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Cristo fez tudo, amados.
nós. Ele veio ao mundo enviado pelo Pai, cumpriu toda a lei de Deus no nosso lugar perfeitamente. O que para nós era incapazes de cumprir a lei de Deus na sua perfeição, os 10 mandamentos, Jesus cumpriu toda a lei, tanto cerimonial, como civil, como moral. Cristo cumpriu perfeitamente toda a lei, como nosso representante, como nosso advogado, como nosso sumo sacerdote, em nosso lugar, como nosso mediador. Ele cumpre a lei de Deus e mais, ele sofre o castigo da lei que eu e você deveria sofrer. Ele fez tudo. Nós não fizemos nada para que nós viéssemos nos salvar. Ele fez tudo por nós. Ele morreu, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, intercedendo pelas suas ovelhas. É o que diz Romanos capítulo 4, versículo 25, que fala que o qual ele foi entregue por causa das nossas transgressões, ele foi entregue na cruz por causa das minhas transgressões, das suas transgressões, dos meus pecados, dos seus pecados, e ressuscitou por causa da nossa justificação, para que nós pudéssemos ser justificados, feitos justos diante de Deus. Ele ressuscitou, dizendo que ele venceu na cruz a morte. Deus na ressurreição está dizendo para nós que ele aceitou o sacrifício do seu filho, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o diabo, porque ele esmaga a cabeça de Satanás, da serpente lá na cruz. Ele fez tudo e ele diz lá na cruz, está consumado, está feito, toda a obra da nossa salvação. Foi Cristo que fez, foi Cristo que realizou. Eu e você não tivemos que fazer absolutamente nada para que nós viéssemos nos salvar. Ele que nos tirou do lamaçal do pecado e nos ressuscitou novamente, como ele fez com Lázaro. Na morte, Lázaro estava lá, no túmulo, 4 dias já de morto. E Jesus chega e diz para as pessoas, diz para os seus discípulos, as pessoas ali, tirem a pedra. Isso eles poderiam fazer, tirar a pedra. Mas a ressurreição só Deus pode realizar. Então, eles tiram a pedra. E agora, Jesus diz para Lázaro, não, Senhor, mas ele já está fedendo já. Senhor, não é bom fazer isso. Tira a pedra. E ele diz a Lázaro, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. Ele ressuscitou fisicamente e também espiritualmente, porque Lázaro agora, depois morreu, está na glória também, esperando a ressurreição dos salvos, como a gente vai ver aqui ainda. Ele fez tudo, amados. Lázaro num alto se ressuscitou. Assim também a nossa ressurreição não é algo que nós realizamos. Foi Cristo que realizou por nós. Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Você e eu não podemos fazer absolutamente nada para nos salvar. Olhe comigo, Salmo 40, olha o que o salmista Davi está dizendo aqui. Verso 2, 3 e 4 diz assim, tirou-me de um poço de perdição. Da onde que Deus te tirou? Você foi tirado, você não saiu, você foi tirado. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. A lama do pecado, nós nos afogávamos na lama do pecado. Tirou-me de um tremendal de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Quem fez isso? Deus fez isso. Não foi eu, não foi você que nos fizemos. E pôs nos meus lábios. Quem que pôs nos meus lábios? Deus que pôs nos seus lábios. Não foi você que criou isso. Ele colocou nos meus lábios, nos seus lábios, o quê? Um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Por isso, bem-aventurado, feliz o homem, bem-aventurado o homem, a mulher que põe no Senhor a sua confiança. A sua confiança deve estar em Cristo, não em você, não nas suas obras, não é nos seus méritos, é nos méritos de Jesus. Põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Coisa maravilhosa, amados. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama e colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Louvado seja Deus. Cristo fez tudo. Então eu te pergunto, você entende isso, amado? Amada? Você entende que Cristo fez tudo, que nós não temos nenhum mérito na nossa salvação?
Todo o mérito pertence a Cristo, a Deus. É obra de Deus, não é obra sua. Quando você entende que nós perdemos tudo, nós não temos nada para apresentar a Deus a não ser os nossos pecados. Nós não temos nenhuma justiça própria. A nossa justiça própria é um trapo de imundícia. É um trapo de imundícia fedorento, horroroso. Essa é a nossa justiça própria, que nós não temos. A justiça que nós recebemos, ela vem de Deus pela graça, nos fazendo justos diante de Deus pela obra de Jesus. Por isso que a Bíblia vai dizer, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé na obra de Jesus, porque Ele fez tudo. Ele fez tudo. E quando você confia nisso, então, isso vai trazer paz ao seu coração. Você não vai ficar inseguro. Eu não sei se eu estou salvo. Eu não sei se eu estou perdido. Não sei se eu vou para o céu. Não sei se eu vou para o inferno. Como é que está a missão? Eu não sei. Não, você vai confiar e descansar na obra do Salvador. Paz com Deus. Paz com Deus. Por quê? Porque Cristo fez tudo. E aí, amados, continua a terceira verdade, terceira e crucial verdade para entendermos essa obra de Deus na nossa salvação. É que nós recebemos tudo. Nós recebemos tudo. E olhe, vamos ler novamente os versículos de 4 até o versículo 10. Que diz para nós, olha aí, como nós recebemos tudo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo pela graça sois salvos. Vai vendo aí o que está recebendo, que você está recebendo pela graça de Deus. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, pelo favor de Deus sois salvos, mediante a fé. E essa fé não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém venha se gabar, venha se gloriar. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Deus te criou em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, amados, o que nós recebemos? O que é esse tudo que nós recebemos? Eu vou contar aqui um pouco do tudo que nós recebemos. Já que nós perdemos tudo, mas Cristo fez tudo para a nossa salvação, agora nós recebemos tudo. Nós saímos do inferno para o céu. Recebemos a graça de Deus, o favor imerecido é presente de Deus na sua vida. Recebemos a misericórdia de Deus, como a gente viu no texto. Recebemos a bondade e o amor de Deus. Recebemos a regeneração, a conversão pela obra do Espírito Santo. Isso você recebeu. Você se autoconverteu? Você se regenerou? Não, Deus é quem fez isso em você pela obra do Espírito Santo. Então você recebeu a regeneração do seu coração. Deus tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne, sensível a Deus. Isso você recebeu, a conversão, que é o arrependimento e a fé. Você recebeu o arrependimento dos seus pecados, porque é uma bênção, é uma dádiva de Deus o pecador se arrepender de seus pecados. Porque quem não se arrepende de seus pecados, o que acontece quem não se arrepende de seus pecados? Quem não se arrepende de seus pecados não tem perdão. Hoje, conversando com um jovem que me perguntou, dizendo: o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão? Como que é isso? Esse pecado não tem perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo? E eu disse: não tem perdão. É isso que o Senhor Jesus Cristo... Mas o que é? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? E eu fui então explicar que não há perdão porque não há arrependimento também. Quando os fariseus viram Jesus Cristo expulsar os demônios e fazer milagres, eles diziam de Jesus que ele estava possesso de um espírito maligno chamado Beelzebu, de um demônio. Sabiam que era obra de Deus aquilo, mas chamavam o Espírito Santo de demônio. Ele está possuído por um demônio, sabendo que era obra de Deus. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo.
É chamar o Espírito Santo de demônio, é chamar a obra de Deus de obra do diabo. Não tem perdão. Porque não se arrepende. Só o Espírito Santo pode nos levar ao arrependimento. E se não há arrependimento, não há perdão. Mas eu aproveitei e disse o seguinte, olha, mas não é só ficar preocupado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Graças a Deus, se é uma pessoa que tiver se preocupar, mas, meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Se pensa assim, é porque não blasfemou. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo, não está nem aí, não se arrepende, não tem arrependimento. Porque o Espírito Santo é quem nos leva ao arrependimento. Mas não basta apenas se preocupar com a blasfêmia contra o Espírito Santo. É preciso também se preocupar com os outros pecados, porque às vezes uma pessoa não blasfema contra o Espírito Santo, mas comete outros pecados e não se arrepende. Não se arrepende. E o que isso vai acontecer? Se não há arrependimento, não há perdão. E se não há perdão, há condenação ao inferno. Então não é só preocupar-se com a blasfêmia contra o Espírito Santo. É com todo e qualquer pecado devemos nos arrepender. E quando Deus traz a tristeza no nosso coração, o quebrantamento, o arrependimento, é porque Ele está nos chamando à reconciliação. Isso é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Você recebeu isso? E mais, nós recebemos a fé para crer em Cristo. Meus amados, a fé é um dom, não é você que produz fé, não. Não é você, não, eu sou esperto porque eu tenho muita fé em Deus. Não, não é você que está produzindo isso. É Deus, e não é qualquer fé também. Fé em si mesmo, fé não sei no quê. Não, é fé na obra de Cristo, fé em Cristo Jesus. Essa é a fé que nos leva à salvação. Isso está dizendo o texto que é dom de Deus. O apóstolo Paulo vai também dizer aos Tessalonicenses que a fé não é de todos. Não pense você que a fé é de todos. Não, você recebeu fé como um dom, como um presente de Deus. E mais, o que nós recebemos? Nós recebemos a justificação. Fomos feitos justos pela obra de Cristo, declarados justos diante de Deus, de condição de ímpios que nós estávamos para agora uma condição de justos, justificados. Recebemos a justificação, recebemos a adoção. O Senhor nos fez seus filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós somos da família de Deus, agora somos adotados como filhos de Deus. A adoção, você foi adotado, você recebeu a adoção. Você também recebeu a santificação. A santificação que é a obra do Espírito Santo nos amoldando para que a gente seja parecido com Jesus Cristo cada dia mais. Isso você recebeu. Quem está fazendo isso em você? O Espírito Santo que você recebeu. Essa dádiva. Olha que bênção de Deus. Às vezes nós preocupamos, muitas vezes a maldita teologia da prosperidade só se fala de coisas materiais, enquanto que as bênçãos espirituais são infinitamente melhores e maiores. Nós recebemos a santificação, nós recebemos a perseverança na vida cristã, porque uma vez salvo, para sempre salvo. É nisso que nós cremos, porque o Senhor nos dá a perseverança, porque a obra que Ele começou em nós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você recebeu isso, a bênção de perseverar. Não é você que se esforça, que está forte, que faz isso por você, por sua conta própria. Não, você recebeu a bênção da perseverança até o fim, mesmo diante das provações mais duras e até mesmo da morte. Por isso que o Senhor diz, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. E quem que nos faz nos perseverar até a morte? O Senhor. Não é obra nossa, a nossa força e capacidade, não. Também nós recebemos a glorificação, amados. A glorificação, quando nós vamos ressuscitar e vamos ter um corpo ressurreto, glorificado como o corpo de Jesus Cristo quando Ele ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição, a glória celestial. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o versículo de número 6. Olha que coisa grandiosa. Todo o texto é maravilhoso. Em verso 6 aqui, você imagina o que está acontecendo aqui, amados? Olha o verso 6, capítulo 2 de Efésios. E juntamente com Ele, nós em Cristo, nos ressuscitou. Nós estávamos mortos, Ele nos ressuscitou. E aí o que Ele fez? Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Eu e você, Igreja de Jesus, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Você tem noção do que significa isso? Meu Deus do céu, que glória nós recebemos! Ele nos ressuscitou, nós não estamos mais mortos, e Ele nos fez colocar nos lugares celestiais, assentados juntamente com Cristo. Quanta glória nós recebemos como Igreja do Senhor Jesus Cristo! Coisa maravilhosa, amados. Por isso, olha o que Deus está fazendo, verso 7 vai dizer, para mostrar, Deus está mostrando isso. Nos séculos vindouros, os séculos que vêm, cada século Deus está mostrando isso, nas gerações que estão se passando, Deus está mostrando o quê? A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Recebemos bondade, graça, misericórdia, o amor de Deus. Isso é magnífico, isso é magnífico. E mais, recebemos a Jesus. Deus nos deu a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O próprio Deus se deu a nós. O próprio Jesus se dá a nós, derramando o seu sangue precioso para pelo sangue de Cristo nós somos comprados, não por preço perecível de ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Jesus você foi comprado, remido, lavado pelo sangue de Cristo. Ele nos deu a igreja, Ele nos deu a igreja como família da fé. Olha os seus irmãos na fé em Cristo. Quem te deu isso? Deus te deu isso. Nós recebemos a igreja como família da fé. Nós recebemos o Espírito Santo Consolador como selo e penhor da nossa salvação. É o que está dizendo aqui Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. O Espírito Santo é o penhor, é o selo da nossa salvação. Nós recebemos o Espírito Santo que está em nós 24 horas da nossa vida, nesse templo que é a nossa casa, nosso corpo, o santuário do Espírito Santo está habitando em você, meu amado. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós recebemos isso, nós recebemos também os sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Você recebeu essa dádiva de Deus. Deus nos deu um sinal da sua aliança com a gente por meio do batismo. Sinal da aliança. Quando você recebe a água no batismo. Você acha que Deus leva a sério esses sinais? Quantos têm visto o arco-íris esses dias? Eu amo ver o arco-íris. Volta e meia, às vezes eu até filmo, gosto de filmar e lembrar que o arco-íris é o que, amados? Sinal de uma aliança de Deus. Com quem? Através de quem? Noé. Quantos anos já se passaram, séculos já se passaram, e Deus está mostrando o seu sinal. Deus está mostrando o sinal. Deus está cumprindo a sua palavra. Eu não vou destruir o mundo mais em dilúvio. E esse vai ser o sinal que eu não vou destruir o mundo mais em dilúvio. Geração vem, geração vai, os homens nascem, os homens morrem, e o sinal de Deus continua no céu. Para toda a humanidade ver, o arco de Deus, conhecido como arco-íris, porque Deus leva a sério a sua palavra. Ele cumpre aquilo que ele diz. E você acha que ele não leva a sério também o sinal do batismo, que é a água, né? O sinal de Deus? É claro, é claro. Deus leva a sério os seus sinais no cumprimento da sua palavra. Lembrando a Ele mesmo e a nós da sua palavra. Também, amados, nós recebemos a Santa Ceia que deve ser um deleite para cada cristão compromissado com Cristo. Devemos participar da Santa Ceia com reverência, com amor, com alegria, por sermos discípulos de Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Então você também recebeu o batismo e a Santa Ceia como bênção de Deus. Nós recebemos a iluminação da palavra de Deus, né?
do Espírito Santo para entendermos a palavra de Deus. Por que você entende a Bíblia, amado? Porque você é muito inteligente pela sua própria capacidade? Não. Você recebeu uma iluminação do Espírito Santo para você ler e entender as Escrituras. Isso nós também recebemos. Recebemos tudo, não nos falta nada para a nossa salvação. Vocês entenderam, irmãos? Essas três verdades cruciais. Nós perdemos tudo. Cristo fez tudo. Nós recebemos tudo. Louvado seja Deus. E qual deve ser a nossa resposta diante disso? Eu quero resumir em 3 palavras: gratidão, amor e obediência. Capítulo 10, verso 2 de Efésios diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha aqui o Senhor te criou para as boas obras, o Senhor nos ensina as boas obras, e vamos fazendo essas boas obras através de Deus, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essas boas obras, irmãos, é gratidão, amor e obediência. Gratidão. Gosto sempre de lembrar de Colossenses capítulo 3, versículo 15 e 17. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações e sede, da qual foi chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite, morada, ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, com salmos e hinos, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ações, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Nos 3 versículos 15, 16 e 17 de Colossenses 3 aparece aí a palavra gratidão. Você tem sido grato? Como tem sido a sua gratidão? Nós não podemos ser murmurantes, devemos ser gratos. Então amanheça o dia agradecendo, passe o dia agradecendo e termine o dia agradecendo. Porque pelo tanto de bênção que nós recebemos, não é possível que eu tenha ainda alguma coisa para murmurar. Não pode. Não pode. Sejamos gratos. A gratidão, irmãos, também que é uma expressão do amor, né? O amor pega essas duas coisas, o amor e a gratidão. Coloquei em 3, podia resumir numa só no amor, mas coloquei 3 para você lembrar. Gratidão, amor, obediência. Amor a Deus e amor ao próximo. Como vai o seu amor? Seu amor por Cristo. Vou te fazer uma pergunta muito séria. Preste atenção nisso. Você abandonou o seu primeiro amor? Se você abandonou o seu primeiro amor, o Senhor está te chamando para voltar à prática das primeiras obras, para voltar ao arrependimento, para voltar a um amor fervoroso por Jesus. Ele é digno. Ele é digno. Amém? Volte ao primeiro amor. Volte ao amor fervoroso por Jesus. E aí, meu amado, na obediência a gente vai mostrar o amor. Na obediência eu vou mostrar o amor, porque João capítulo 14, versículo 21 diz que aquele que me ama de Jesus é aquele que guarda os meus mandamentos. Não existe amor sem guardar os mandamentos do Senhor. Como é que vai a sua obediência? Sabe, muitas vezes a nossa obediência a Deus, ela se demonstra na obediência aos mandamentos do Senhor, quando nós estamos lendo a Bíblia, fazendo nosso devocional, e na nossa obediência ao nosso pastor. Como assim, pastor? Quer dizer que quando eu obedeço o pastor, eu estou obedecendo a Deus? Se o pastor estiver de acordo com a palavra de Deus, então você está sendo obediente à vontade de Deus para a sua vida. Então veja naquilo que o pastor tem clamado, falado, pedido.
se você tem sido obediente. E você vai ver como que está seu amor pelo seu Senhor. Eu estou aqui apenas como um mensageiro, servo do Senhor, para que nós possamos juntos obedecer ao Supremo Pastor das nossas almas, o Senhor Jesus. Seja obediente, não seja desobediente. Eu tenho visto muitas vezes as pessoas sofrendo por causa da desobediência. Então, diante daquilo que você recebeu, seja grato, tenha amor e seja obediente. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Amado Deus, querido Pai, Senhor, nós te louvamos. Te adoramos, porque nós entendemos na Tua palavra a nossa situação como pecadores, que nós perdemos tudo, mortos em delitos e pecados. Mas, meu Deus, graças ao Senhor, graças à Tua graça e misericórdia, bondade e amor para conosco, nós recebemos tudo. Cristo fez tudo por nós. Cristo fez tudo. Pagou o alto preço dos nossos pecados lá na cruz, morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos vida, nos ressuscitou juntamente com Cristo Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais. Oh Deus, que glória maravilhosa! O Senhor teve compaixão e misericórdia de nós, que possamos viver com gratidão diante de tudo que nós recebemos, com amor e obediência ao Senhor. Tende misericórdia de nós, não deixe que nós sejamos ingratos, que não nos falte o primeiro amor. Restaura o primeiro amor, ó Deus, na vida daqueles que abandonaram o seu primeiro amor. Restaura, Senhor, conceda o arrependimento dos pecados, a volta à prática das primeiras obras. Deus, concede essa graça do arrependimento para voltar ao primeiro amor. Ó Deus, voltar, ó Deus, a ler a palavra, a buscar o Senhor em oração e jejum, seja em casa, seja no templo, ó Deus, exercitando os dons que receberam para abençoar o seu povo, a sua igreja. Ó Pai, em nome de Jesus, faz-nos um povo obediente, livra-nos de sermos desobedientes, tem misericórdia de nós, Senhor. Tira de nós toda essa rebeldia, dai-nos um coração quebrantado, um coração humilde, um coração desejoso de obedecer, de praticar a palavra do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai, nessa prática das boas obras, porque o Senhor nos criou para assim vivermos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.